Em destaque no Panorama CBN, CPMI do INSS começa a votar convocações. Procuradoria-Geral da República defende monitoramento policial extra para Bolsonaro. Lula comanda reunião ministerial hoje. Trump demite diretora do Fed e desafia o Banco Central. E redes de fast food nos Estados Unidos mudam cardápios para incluir avisos sobre alérgenos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 26 de agosto de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! Começo contando que a CPMI, que vai investigar os desvios no INSS, faz hoje a primeira sessão com uma pauta que já conta com mais de 900 requerimentos de convocação. Devem ser votados os requerimentos para convocar, por exemplo, os ex-ministros da Previdência Eduardo Gabas, do governo Dilma, José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro, e Carlos Lupe, do atual governo Lula. Também há 8 pedidos para ouvir o atual ministro Volney Queiroz. Só em relação a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, há 14 pedidos de convocação. Na briga política, o principal desafio dos representantes do governo é evitar a convocação do irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. E além dos mais de 900 requerimentos que já foram protocolados, a CPMI ainda vai decidir quem será o vice-presidente da comissão, que foi adiada na semana passada pelo presidente Carlos Viana do Podemos, após pedido de parlamentares do governo. O relator da CPMI, Alfredo Gaspar, do União Brasil, disse que pode ampliar o escopo das investigações para fraudes em empréstimos consignados. E, paralelamente aos trabalhos da CPMI, a Câmara dos Deputados deve votar hoje um projeto que acaba com os descontos de mensalidades associativas e sindicais nos benefícios do INSS. Alguns pontos do projeto desagradam o governo, como o que obriga o INSS a ressarcir qualquer fraude em empréstimos consignados, caso o banco responsável não o faça em até 30 dias. Antes da votação, a bancada governista vai tentar fechar um acordo durante a reunião de líderes hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O ministro Alexandre de Moraes deve decidir se amplia o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A recomendação foi feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, alegando risco de fuga. O procurador pediu que o STF determine formalmente à Polícia Federal que destaque equipes de prontidão em tempo integral para monitorar as medidas cautelares em tempo real. Paulo Gonet ressaltou que as medidas não devem ser intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem perturbadoras das suas relações de vizinhança. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou ao STF que recebeu um ofício do líder do PT, Lindbergh Farias, apontando risco concreto de fuga de Bolsonaro. Lindbergh alertou que Bolsonaro poderia ir para a Embaixada dos Estados Unidos, que fica a cerca de 10 minutos da casa do ex-presidente em Brasília, e depois solicitar asilo político. O deputado justificou a necessidade de reforço no monitoramento de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir juridicamente. Ele tem alternativas. Tem a alternativa da prisão preventiva, mas também tem essa alternativa, que é a alternativa de reforçar mobilização policial, inteligência, para impedir qualquer possibilidade de fuga. Bom, Andrei Rodrigues falou para o STF que repassou os dados para conhecimento e tomada de providências pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, determinou então que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse em 5 dias sobre o ofício enviado pela Polícia Federal. Com a manifestação do procurador, Moraes agora deve decidir qual procedimento vai ser adotado. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e já é monitorado por tornozeleira eletrônica. E a PGR tem até amanhã de quarta-feira,
para apresentar um parecer sobre as respostas dadas pelo ex-presidente em relação ao pedido de asilo político à Argentina e ao descumprimento de medidas cautelares. O julgamento de Bolsonaro e de outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista começa no dia 2 de setembro, no Supremo Tribunal Federal. E numa entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ontem, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a defender a anistia de Bolsonaro. Pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, o governador mineiro repetiu que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro e disse que o judiciário brasileiro persegue políticos de direita. Eu acho que no campo jurídico existe, uma área cinza, que é entre você ter a intenção de fazer algo e você realmente concretizar esse algo. Me parece que está havendo um grande exagero em toda essa questão. Parece que nós estamos tendo hoje um judiciário que persegue claramente quem é do espectro da direita. Isso está muito claro. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também defende a anistia de Bolsonaro, foi alçado a presidenciável na festa de aniversário dos 20 anos do partido dele, o Republicanos, em Brasília. O presidente da legenda, Marcos Pereira, sugeriu abertamente que a sigla terá candidato à presidência da República em 2026 e citou o governador. No ano que vem teremos as eleições gerais. Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente da República. Não é, Tarcísio? Bom, Tarcísio tem dito que vai disputar a reeleição em São Paulo, e tem evitado bater de frente com o aliado Jair Bolsonaro, que mesmo inelegível até 2030, insiste que será o candidato da direita. Só que o tom do governador de São Paulo é de candidato ao Planalto. Ontem mesmo ele fez ataques ao governo Lula. Toda vez que um governo começa a gastar muito, ele tem que financiar seus gastos, trazendo efeitos como a tributação excessiva, o aumento dos juros e a inflação. É o que nós estamos vendo hoje. Invariavelmente, um governo que gasta muito afasta investimento. Podem ter certeza que nós podemos mobilizar uma cruzada pela justiça, pela liberdade, pela paz, pela prosperidade. Podemos aprovar as reformas que precisamos. Contribuir para a pacificação nacional. Horas antes do evento do Republicanos em Brasília, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também disse em São Paulo que Tarcísio se comprometeu a migrar para a legenda de Bolsonaro caso decida disputar a presidência. E olha só, a Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal investigue a disseminação de fake news por parte de bolsonaristas contra o Banco do Brasil. O órgão cita publicações que teriam o potencial de fomentar ações para a retirada de valores dos bancos. Na sexta-feira, a empresa enviou um ofício à AGU citando postagens de deputados ligados a Bolsonaro, recomendando que clientes retirem o dinheiro das instituições financeiras. Bom, a AGU diz que desde o dia 19 de agosto agora, vários perfis em redes sociais passaram a veicular notícias falsas envolvendo agentes do Sistema Bancário Nacional, em especial o Banco do Brasil. Segundo o órgão, a ação ocorre em reação ao posicionamento institucional sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, lembrando, foi sancionado pelo governo americano em julho. Em destaque hoje também uma reunião ministerial comandada pelo presidente Lula. É a segunda do ano e para discutir o tarifaço e a regulamentação das Big Techs. Lula deve também cobrar um alinhamento do discurso do governo e passar orientações sobre as prioridades no Congresso Nacional neste ano. A expectativa é de que os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, discursem neste evento. Entre as prioridades do Executivo, lembrando, estão a PEC da Segurança Pública, as propostas que tratam da regulação das Big Techs e o projeto que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês.
O objetivo do governo é votar esse projeto do imposto de renda na Câmara ainda essa semana. Para compensar a renúncia fiscal de 26 bilhões de reais ao ano, o relator Arthur Lira manteve a proposta do governo de taxar quem ganha mais de 600 mil reais por ano e cobrar imposto sobre dividendos enviados para o exterior. O líder do Republicanos, Gilberto Abramo, avisou que a oposição vai votar contra isso. Tem a compensação, você tem a compensação que de uma forma ou de outra não tem como avançar se você não apresentar a fonte, tá? Então isso é fato. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis querendo que o governo seja prejudicado, tá? Sabendo que quem pagará é a população. Então a conta tem que fechar, entendeu? A isenção de onde você tirará essa fonte. Já o deputado Rogério Correia, do PT, aposta que a emenda da oposição para tentar derrubar a taxação dos mais ricos não vai ter apoio suficiente para inviabilizar o projeto. Essa emenda é para inviabilizar o projeto. Então eles vão entrar com a emenda, mas eu acho que entra isolado. Os deputados, os partidos, os líderes, o próprio Hugo Mota, Arthur Lira sabem. O imposto de renda só é possível com os muito ricos pagando a conta dos de baixo. Se não for isso, inviabiliza o que o PL está querendo. Mas o povo vai saber disso, e aqui já se sabe, tá? Nós estamos preocupados com isso, mas achamos que não existe condições deles aprovarem, não. Agora, tem uma tentativa de acordo, tá? Numa outra frente, líderes da oposição e do Centrão estão fazendo chegar à base governista que poderiam votar o projeto do imposto de renda e reduzir a pressão da CPMI e do INSS em troca de apoio para a PEC das prerrogativas, aquela que restringe a prisão de deputados, né? A bancada do PT, no entanto, diz que não há votos para esse texto. Bom, a votação da matéria, ainda nesta semana, será discutida na reunião do Colégio de Líderes nesta terça-feira. Vamos dar uma pausa rapidinho no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu para muitas pessoas. Mesmo assim, entender como lidar com as finanças é essencial para que qualquer um possa tomar decisões com mais autonomia e assim construir uma vida com mais leveza e tranquilidade. A educação orçamentária precisa ser acessível a todos, com uma linguagem simples e que faça sentido para quem está começando a se organizar financeiramente. Antes de falar sobre investimentos, é essencial garantir que as pessoas compreendam os conceitos financeiros mais básicos. Com uma abordagem clara e realista que considera as diferentes realidades, é possível transformar hábitos, abrir novos caminhos e melhorar a relação com o dinheiro. O Banco BV acredita nisso. Acredita que o conhecimento sobre finanças é um pilar fundamental para a inclusão social e apoia iniciativas que o tornam acessível a todos, sem complicação. Para você saber mais, acesse bv.com.br. De volta ao noticiário, eu chamo sua atenção para uma reportagem do jornal Globo que mostra que parlamentares do PL e de partidos do Centrão são os mais afetados pela trava na liberação de emendas PIX provocada, em sua maioria, pelo descumprimento de critérios ligados à transparência e rastreabilidade. Um levantamento feito pelo Globo, a partir de dados da plataforma transfere.gov, mostra que, do total de 525 pedidos de transferências especiais bloqueadas, que somam mais de 300 milhões, mais da metade foi protocolada pela sigla de Jair Bolsonaro ou por legendas como União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB. A lista é encabeçada pelo PL, que tem a maior bancada no Congresso, e registra 132 pedidos de transferências PIX impedidas até o momento por restrições técnicas ligadas à falta de planos de trabalho para o uso das verbas. Depois aparece União Brasil, com 58 pedidos de encaminhamento de recursos bloqueados, junto ao PP, que contabilizou 49 emendas PIX travadas. E o partido planeja o desembarque do governo do presidente Lula, até o final desse ano. A demora para o acesso ao orçamento é um dos pontos de divergências que levaram ao afastamento do partido do comando do executivo.
Página virada, mudamos de assunto completamente, vamos falar de previsão do tempo. Com o fim do veranico que elevou as temperaturas no centro-sul do país na última semana, o avanço de uma frente fria deve mudar o tempo em parte do Brasil hoje. O sistema vai afetar principalmente o sul e algumas áreas do sudeste, trazendo chuva e até risco de geada ao amanhecer. O bloqueio atmosférico ainda resiste no centro-oeste, no norte e no interior do estado, mantendo o calor intenso e a baixa umidade típica do fim de agosto. Agora vamos aos destaques internacionais? Vambora! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu as ameaças e demitiu uma diretora do Banco Central americano. Nomeada pelo democrata Joe Biden, Lisa Cook vinha sendo acusada por aliados de Trump de fraudar informações em contratos particulares de hipoteca. Mas, segundo os críticos, o problema mesmo é que ela apoiava integralmente as decisões sobre juros tomadas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que Trump também quer mandar embora. A decisão do presidente americano é considerada questionável do ponto de vista legal e tira a credibilidade da autoridade monetária americana, que é independente. A demissão foi anunciada na rede social de Trump por meio de uma carta endereçada a Lisa Cook. Na mensagem, Trump falou em conduta enganosa e disse que o povo americano tem o direito de confiar plenamente nos dirigentes do Banco Central. Lisa entrou no Fed em 2022 e tinha mandato até 2038. Ela foi a primeira mulher negra a integrar o Conselho do Banco Central americano. Com a demissão, Trump tem agora a chance de mudar o Conselho do Banco Central, nomeando alguém mais próximo dele, e, com isso, ter maior influência nas decisões sobre política monetária. O republicano tem criticado o presidente do Fed por não cortar os juros básicos nos Estados Unidos. No fim de julho, o Fed decidiu manter os juros na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano, patamar que persiste desde dezembro do ano passado. Bom, sobre isso, na TV Globo, o economista Bruno Caraza destacou os impactos da decisão de Donald Trump. É uma afronta à independência do Fed, uma ação muito incisiva do Trump para fazer com que os juros sejam reduzidos na marra, e a gente sabe muito bem que isso traz muita volatilidade para os mercados financeiros e também impacta muito o dólar em relação a todos os países do mundo. Então a gente ainda vai ver os desdobramentos dessa medida drástica e quase inédita, né, nas próximas semanas. Vamos acompanhar aí, né, os impactos dessa decisão, como é que ela vai abalar o mercado financeiro. O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, vive dias de tensão, faltando pouco para as eleições legislativas de 7 de setembro na província de Buenos Aires. O vazamento de áudios sobre um suposto esquema de subornos da Agência Nacional de Deficiência envolvendo a secretária-geral da presidência, Karina Milei, irmã de Javier, provocou uma verdadeira tsunami política, com impacto negativo no mercado e, segundo analistas locais, potencial custo político nas urnas. Ontem, veículos de imprensa locais divulgaram novos áudios do ex-diretor da Andes, até pouco tempo muito próximo de Milei, nos quais o ex-funcionário faz revelações sobre uma denúncia que já está sendo investigada pela Justiça. Paralelamente, Karina poderá ser convocada para dar explicações sobre o escândalo no Senado, onde o partido de Milei não tem sequer uma cadeira. Essa daqui eu também destaquei para você. O McDonald's e outras redes de fast food nos Estados Unidos estão se preparando para uma mudança sem precedentes nos cardápios, seguindo o plano da Califórnia de introduzir uma nova legislação que marcará uma virada para esse grupo de pessoas. A medida exigirá que restaurantes grandes, médios e até independentes detalhem por escrito os principais alérgenos presentes em cada prato que oferecem aos clientes, de acordo com um projeto de lei do Senado da Califórnia. Isso significa que redes como o McDonald's terão que reformular os cardápios, sejam eles impressos ou digitais,
para incluir avisos claros sobre a presença de pelo menos um dos 9 alérgenos mais comuns. Espera-se ainda que os estabelecimentos ofereçam alternativas, como tabelas de alérgenos, folhetos ou grades acessíveis aos consumidores. Se aprovada, a lei entrará em vigor no dia 1º de julho de 2026. E o governo da Venezuela informou que vai enviar 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia com o objetivo de combater o tráfico de drogas. A mobilização ocorre em meio a denúncias feitas pelos Estados Unidos contra Nicolás Maduro. O presidente venezuelano solicitou também que o governo colombiano assuma um compromisso para preservar a paz na região e prevenir atividades consideradas ilícitas. Na sexta-feira, sem citar os americanos, o líder da Colômbia, Gustavo Petro, disse que estão usando o narcotráfico como desculpa para uma invasão militar. No futebol, o Flamengo atropelou o Vitória no Maracanã e fez 8-0 no time baiano. Essa é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, que começou em 2003. O resultado manteve o time carioca na liderança isolada do Brasileirão e provocou a demissão do técnico do Vitória, Fábio Carille. O treinador deixa o clube após 9 jogos, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. Rodrigo Chagas, membro fixo da comissão e técnico do Sub-20, assume o cargo interinamente. Depois de 21 rodadas, o Flamengo tem 46 pontos, 4 a mais que o Palmeiras, que ganhou do Sport por 3-0. Fora de campo, o empresário Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians em votação indireta no Conselho Deliberativo do clube. Ele ocupa o cargo interinamente desde maio, quando Augusto Melo foi afastado em meio a um processo de impeachment. Stabile recebeu 199 dos 264 votos. E para fechar aqui o giro de esporte, em Nova York, o tenista João Fonseca venceu o sérvio Miomir Kekmanovic por 3-0 e avançou à segunda rodada do US Open. E assim vamos encerrando a nossa partida, Panorama CBN da manhã. Eu, Bianca Santos, no time, junto com o DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. E você também, que faz parte do nosso timaço, né? Fala comigo lá pelo Instagram, pode mandar críticas, sugestões, elogios, biancasantos.bia. Ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Ouça sempre as 2 edições do Panorama e compartilhe com familiares e amigos. O Panorama da Noite é com Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.